começa agora mais um programa Destaques. E a gente fala sobre a deepfake que uniu Elis Regina e Maria Rita na campanha publicitária da nova Kombi da Volkswagen. No comercial, mãe e filha aparecem cantando Como Nossos Pais, enquanto dirigem uma estrada lado a lado. Essa tecnologia usada no vídeo é um processo de inteligência artificial que recria rostos e vozes para aplicar no corpo de um dublê, conhecido como deepfake. Sobre esse assunto, eu conversei com Alberto Jorge, CEO da Trust Control e especialista em segurança. Ele falou sobre isso, sobre os cuidados que as pessoas devem ter com relação à inteligência artificial. Acompanhe. Alberto, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos falar um pouco sobre cibersegurança. Esse tema é tão importante, né, a gente conversar hoje em dia, faz parte do nosso dia a dia, dessa segurança que a gente deve ter e alguns pontos que meio que chocam a gente, né? A gente pode começar falando com relação a essa recente propaganda aí da Volkswagen com relação à utilização da imagem da Elis Regina junto com a filha, né, Maria Rita. É emocionante, mas não deixa de ser impactante, né? Uma vez que se utiliza a imagem, né, e a gente jura que ela está ali fazendo parte do comercial. O que isso pode, né? O que a gente pode falar a respeito disso, dessa utilização das imagens, né? Até que ponto a gente consegue fazer esse controle da inteligência artificial? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Elaine. Realmente a gente está entendendo agora um momento bem diferente, né? Com o uso, principalmente, advento da inteligência artificial, que é um tema que vem extremamente sendo debatido principalmente nos últimos 2 anos, né? A gente está começando a entender essa movimentação, né? E aí o que você acabou de comentar, que é da propaganda da Elis Regina, está repercutindo bastante, né? É utilizado uma técnica que a gente já vinha falando há algum tempo, chamada de deepfake, né? Essa técnica deepfake, basicamente, a gente vai utilizar ali um rosto de alguém, onde a gente consegue manipular esse rosto, né? E as falas também, usando as vozes das pessoas. A inteligência artificial aprende a voz, o timbre, e ela consegue reproduzir. Então, não só os movimentos do rosto, as feições, mas também todo o timbre de voz. Isso, de certa forma, né, para a propaganda, ele causa as emoções, causa o que a gente, né, olhou ali, que está repercutindo, mas também causa um medo muito grande na gente, né, de como isso vai para frente, né, como isso pode ser utilizado, por exemplo, por alguém malicioso, por alguém que está querendo ganhar dinheiro, por alguém que está querendo buscar um dano à vida, a uma empresa, etc. Realmente é muito preocupante. A gente está vendo, inclusive, já acompanhando casos de utilização dessas tecnologias para a realização de fraudes também, né? Muitas vezes criando os rostos fake para fazer autenticações, né, em algumas aplicações, ou mesmo acesso a, muitas vezes, as URAs. As URAs são onde você recebe ligações ou envia ligações para algum serviço teu, onde você pede e normalmente a sua voz é algo que vai usar para lhe identificar. Não só isso, as informações também, né, que eles pedem para confirmar, o que hoje também é muito fácil de você conseguir na Deep, na Dark Web, né, que é aquela internet submunda, né? Você vai lá e consegue comprar dados de qualquer pessoa hoje praticamente, você consegue ter posse. Então, assim, visto a junção disso tudo, ou seja, deepfake com os dados, eu consigo me passar por qualquer pessoa, realizar golpes, né, fazer transações. Assim, é muito preocupante, realmente é bem preocupante. Então, a segurança, naturalmente, está olhando para isso, né, com um olhar diferente, entendendo de que forma a gente pode controlar melhor isso, né, e minimizar, porque não tem 100% para nada na nossa vida, e inclusive para a segurança, né? O ideal é a gente tentar sempre chegar muito próximo desse 100%, mas a gente nunca vai chegar a 100%. A gente tem aí na utilização hoje em dia, não tem como você não ter um acesso, hoje todo mundo tem acesso a esse aparelho aqui que faz tudo, inclusive liga, né, que a gente brinca dizendo, né? Sem dúvida. Mas na verdade, quando a gente tem a utilização desses processos mais facilitados, né, que é, por exemplo, criar uma conta de banco, fazer um cartão de crédito, hoje em dia é muito fácil, não precisa nem ir para a agência, né? Sim. Apenas pelo telefone celular, tirando foto, mandando um documento que você tenha, você faz essa abertura de conta, você tem crédito, né? Verdade. Às vezes sem nem ter a sua renda, mas você já tem um crédito pré-aprovado. Sem dúvida. Tudo isso, o que essa pessoa, quem está assistindo a gente agora nessa conversa, precisa ter uma atenção a mais quando vai fazer isso? Porque a gente já sai tudo muito fácil, né? Já tem um crédito pré-aprovado, eu não saio de casa, né? Eu estou aqui no meu conforto do lar. Sim. E eu faço isso.
Qual é esse cuidado que essa pessoa deve ter na hora de fazer esse tipo de abertura de crédito? Legal. Aqui a gente vai dividir de duas formas. Um, o lado da pessoa, né? A pessoa, ela, naturalmente, ela vai fazer o processo necessário para poder ativar, então vai ter que submeter os documentos. O que a gente recomenda aí é utilizar uma senha forte para minimizar que alguém, através da sua senha, se é uma senha fraca, consiga acessar suas aplicações e fazer as movimentações, né? Utilizar normalmente um duplo fator de autenticação, que é evitar de você depender apenas da tua senha, mas você também depender de algo que muitas vezes você tem, que pode ser a tua biometria, né? Que pode ser, às vezes, um push, uma mensagem que chega no teu telefone e você aprova. Então, do lado da pessoa é isso. E aí, olhando para o lado do banco, é escolher uma instituição financeira também que minimamente não tenha tido grandes problemas de segurança. Onde é que a gente consegue olhar isso? É em buscas através da internet. Não tem muito para onde correr. Então é entender quais as instituições que você está seguindo. Os órgãos reguladores também, né? Órgãos reguladores, porque naturalmente são instituições que precisam estar em compliance com o Banco Central, né? Elas seguem uma série de normas, né? Mas o ponto é, se a instituição financeira sofrer uma fraude, pode ser que você seja penalizado sem ter feito nada. Porque, na verdade, a fragilidade pode estar, e muitas vezes está, do lado, por exemplo, da instituição, do banco, né? Então o banco pode sofrer uma fraude, ou melhor, um ataque, alguém roubar os dados, roubar o teu nome de cartão de crédito, documentos que tu enviou para lá, fotos que tu tenha, e de repente você ser vítima sem ter feito nada. Então, naturalmente, acontecendo esse tipo de coisa, procurar também polícia, registrar boletim de ocorrência, né? Procurar a própria instituição financeira para que eles entendam se eles vão lhe repor alguma coisa, lhe restituir, né? E caso não, é justiça, é advogado, né? Mas normalmente são situações que se resolvem, né? Alberto, e com relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente tem ela já em vigor, já tem um tempo. A gente vê que é difícil estar se respeitando isso, né? Porque é difícil até fiscalizar, né? A gente conseguir entrar em contato com quem está fazendo fraude, enfim. E utilizando os nossos dados de forma indevida, né? A gente tem a Dark Web aí que a gente não consegue ter acesso e sabe que existe, infelizmente, não tem a fiscalização adequada, né? Com certeza. Nesse caso, com relação à questão das empresas, esse trabalho que vocês fazem, né? Como é que é feito todo esse trabalho de suporte, de apoio, para garantir também, não só para as empresas, mas também para quem utiliza serviços dessas empresas, uma forma saudável, né, de se fazer, enfim, de comprar um determinado produto, de adquirir determinado serviço. Legal. Pegando o gancho na Lei Geral de Proteção de Dados, acho que vale a pena também a gente só retroceder, porque junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente acabou tendo o advento da pandemia. Isso, o que aconteceu? Isso acelerou a transformação digital nas empresas. Muitas empresas tiveram que ou fazia a transformação digital, ou talvez eu nem existia no outro dia, porque era uma questão realmente de sobrevivência. Em outros casos não, realmente acelerou para virar estratégia do negócio, a transformação digital. E junto com a LGPD, as empresas tiveram que colocar a segurança da informação no topo. Porque eu tenho que transformar o negócio de forma digital e a isso eu passo a ter um risco, onde a segurança pode ser um vilão para o meu negócio. E eu tenho agora leis onde os meus clientes, os dados dos meus clientes, se eu não cuidar deles, eu posso sofrer também penalizações. Então isso teve uma movimentação extremamente forte no mercado. A gente viu aí esses últimos 2 anos muitos negócios se transformando, muitas empresas, né? E aí a segurança da informação ficando realmente na crista da onda. Isso é o que a gente observou. Agora, qual é o grande ponto, como você colocou? Ainda é muito incipiente as fiscalizações e nós brasileiros, né, acho que também tem um pouco disso, que a gente acaba só tomando normalmente as medidas mais severas, vamos chamar assim, quando a gente vê um caso na mídia, né, quando alguém é colocado para Cristo, como a gente chama, ou seja, vai sofrer uma penalização, né? Então o que a gente está acompanhando? A gente está vendo as empresas maiores com mais maturidade, a gente vem acompanhando elas se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, mas de uma forma geral, as empresas de média para baixo não estão tão preocupadas. Tá? E aí a gente está vendo o quê? Vazamentos, estão começando a acompanhar. Ontem mesmo eu compartilhei algumas notícias que eu vi, instituições financeiras com dados já na Dark Web. Né? E assim, isso está de posse lá da ANPD, a ANPD sabe que, porque na verdade quando eu como empresa tenho um vazamento, pela Lei Geral de Proteção de Dados agora, eu tenho que comunicar que eu tive um vazamento. E isso não está acontecendo na prática. Né?
Então, o que a gente está vendo isso. Ontem eu vi uma série de dados de instituições, né, que eu não vou colocar aqui agora, mas que já estão lá rodando. Você pode comprar por $250 toda a base de dados. E eles, inclusive, se você iniciar a negociação lá na Dark Web, eles te mandam até a amostra dos dados para ver que realmente é o dado que é verdadeiro, não é eles não estão vendendo uma mentira, né? Então, assim, é muito sério o que vem acontecendo, né? E aí a gente, como nós podemos ajudar, né? A gente pensa que segurança não é um mero antivírus, que acho que muita gente ainda pensa nisso. Eu tenho um antivírus, eu estou seguro. Segurança, como eu acabei de falar, é algo estratégico. Eu tenho que estar olhando para a segurança lá no business, lá na estratégia do meu negócio, para entender o meu risco e como a empresa vai cuidar desse risco. Porque risco a gente sabe que sempre tem. Agora, eu vou conseguir minimizar esse meu risco, eu vou conseguir mitigar o risco, eu vou aceitar esse risco. Eu preciso saber onde eu estou pisando. Porque todo negócio ele tem um risco atrelado, não tem muito coisa, faz parte do business mesmo, né? Então, esse é o grande diferencial da Trust, é olhar para a segurança da informação como estratégia, discutir numa linha estratégica, entender da empresa, qual o tamanho da empresa, o quão digital é a empresa, qual a necessidade de investimento em segurança e, principalmente, criar um roadmap, ou seja, um plano para a empresa, onde a gente consiga olhar de curto, de médio e de longo prazo. Por quê? Porque segurança também, mais uma vez, não é só um antivírus, mas também não dá para que eu queira chegar amanhã e dizer, não, a partir de amanhã eu vou ter a melhor segurança. Não dá. Você tem que criar um plano estratégico para ir olhando aonde está mais crítico, aonde você vai investir primeiro, né, que é onde pode, por exemplo, você pode estar mais exposto, tá? Então é mais ou menos isso que a gente ajuda. Depois disso, definindo um plano, a gente vai para a priorização e o ajuda em relação à implementação dos controles, né? Que aí cada controle é como se fosse uma barreira. Então imaginando que na minha casa eu quero colocar a minha segurança pessoal. Eu vou colocar o quê? Uma câmera, uma cerca. Então cada item desse é um controle. Da mesma forma que na segurança digital. Na segurança digital a gente vai colocando controles, né, para que você chegue minimamente no risco que você aceita para a tua organização. Mas aí você falou muito da questão, assim, por exemplo, das empresas de médio e pequeno porte, elas não estão muito atentas a essa questão da segurança, né? O que, na verdade, é um risco, né? É que a pessoa está tentando conseguir sobreviver daquela forma, mas ela identificar que, senão, não vou precisar disso agora. Uhum. Só que depois, que a gente já sabe, no brasileiro geralmente tem esse costume, né? Só tranca o cadeado depois que alguém entra na casa, né? Exatamente. Como é que a gente pode? Nesse caso, a pessoa tem que se conscientizar, as pessoas estão se conscientizando, as empresas, mesmo assim, não, mas ninguém vai querer me invadir, não, vai querer invadir uma empresa grande, não a mim, né? Eu não tenho muita coisa. Pelo contrário, né? Então a pessoa também tem que estar atenção para isso, né? Sem dúvida. Esse panorama ele vem mudando, tá? De 2 anos para cá, realmente a gente já vem vendo, inclusive, empresas pequenas fazendo as suas transformações e investindo em segurança. De uma forma geral, ele ainda não é como a gente naturalmente esperava, mas ele é bem melhor o panorama do que, né, esse período anterior. Então, o que a gente mostra realmente é que as empresas estão se movimentando. Elas ainda não estão, muitas vezes, tratando a nível estratégico, mas elas já estão, por exemplo, dedicando profissionais à segurança da informação. O que a gente acompanhava há pouco tempo atrás era muito difícil você ir em uma empresa onde se tinha pelo menos um profissional dedicado à segurança da informação. E hoje em dia a gente já encontra. E também a gente encontra uma movimentação já maior, eu não tenho mais o cara de segurança meramente um cara técnico que muitas vezes fazia parte da equipe de TI. Hoje a gente já vem começando a observar a movimentação, eu tenho um cara de segurança na estratégia, que é o tal do CISO, né? CISO é uma palavrinha que a gente usa muito, né? Que é o chefe de segurança da empresa que está conversando com o board e desenhando as estratégias, descendo para o operacional. Então esse cara que normalmente faz esse maior entendimento. A gente está vendo que as empresas cearenses, né, que já vêm com essa movimentação. Então o panorama ele é muito bom. As empresas vêm se movimentando, mas ainda estão bem aquém do que deveriam estar. E como normalmente elas se movimentam, que a gente também vem observando no mercado? O primeiro deles é ser atacado. Sem dúvida nenhuma, quando a gente pega uma empresa que sofre um ataque, é impressionante. No outro dia eles querem colocar tudo, né? Agora, a gente também está vendo outras movimentações. A própria Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei, não é uma questão de eu tenho que seguir a lei. Né? E outras coisas, às vezes é o quê? Eu converso com muitos empresários, cara, tá chegando na minha porta, o meu vizinho foi atacado.
Então também eu acabo criando essa movimentação. O concorrente foi, né? O concorrente, a mídia também, porque o que a gente está vendo é quase que diariamente, né? A gente está vendo a quantidade de notícias relacionadas. Então ele acaba olhando ali e vê, poxa, está na hora de eu investir, né? O que eu acho, né? Eu entendo que hoje em dia eu enquanto CEO também de uma empresa de segurança, o que eu evito também muito é vender a segurança pelo medo, né? Que eu acho que hoje já não é mais a melhor abordagem. A segurança é um negócio estratégico, como eu falei, desde o início que eu venho comentando, né? Então, segurança é uma questão estratégica, é eu entender como a TI ou um risco pode, talvez no outro dia, fazer com que o meu negócio nem exista mais. Então, a segurança tem que ser estratégica, esse é o ponto e é o que eu normalmente defendo. E estou muito otimista, né, do mercado, como ele vem se portando nos últimos 2 anos e qual é a previsão desses próximos anos aí em as empresas se movimentarem mais em relação à cibersegurança. Ok, Alberto, muito obrigado pela conversa, foi muito produtivo a gente falar um pouquinho sobre segurança, sempre é importante, né? Sempre é muito bom. Venha mais vezes também para cá, para a gente conversar mais sobre segurança, sobre a internet, enfim. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um tema que eu sou apaixonado, então com certeza voltarei outras vezes. Muito obrigado. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A gente falou no bloco passado sobre segurança de dados e agora a gente fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Após a sua criação em 2020, quais as principais mudanças foram identificadas? A advogada Camila Góes esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Vamos conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Já faz um tempinho que foi aprovada, mas de fato, o que está sendo feito a partir de agora com relação a isso na prática? A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê que ela traz uma mudança de cultura para a gente, né? Então, toda mudança de cultura, ela leva um tempo. Até mesmo a aprovação da nossa legislação, ela recebeu muitas críticas, uma vez que foi rápido no sentido da mudança que ela quer transformar, né, da que ela quer trazer aqui para a nossa sociedade. Nós temos legislações paralelas, que podem ser vistas em outros países, que demorou muito mais tempo para poder ser maturada, aprovada e, enfim, sancionada. Aqui no Brasil, a gente fez um recorte, vamos dizer assim, sobre a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E esse recorte que a gente fez, ele foi interessante no sentido de já trazer uma legislação que foi muito maturada na Europa, mas ele foi desinteressante à medida que a gente importou uma lei, né, e a nossa sociedade talvez não estivesse preparada. E isso é tão importante de a gente comentar porque a LGPD é de 2020, né, desde 2020 que ela está vigente. Ela é uma lei de 2018 com vigência em 2020. E nós estamos em 2023 e pouco a gente está vendo sobre realmente esses limites da responsabilização que ela trouxe. Então, hoje em dia, nós continuamos tendo compartilhamentos de dados, os incidentes de vazamento, que a gente chama, e a gente não sabe muito bem como rastrear. Quem realmente vazou o meu dado? Onde realmente está a fonte? Qual o controle disso? Nós já temos a instituição da ANPD, que é a agência reguladora da proteção de dados, vamos dizer assim, porque ela realmente vem com essa proposta de ser uma agência reguladora, ou seja, vai ser um setor regulado, um setor que tem que ter normas específicas, mas que ainda a atuação está muito incipiente, não tem uma atuação muito mais segura e muito mais eficaz dentro da sociedade. Então, na nossa atualidade, hoje, a LGPD, ela é uma lei vigente, é uma lei necessária, é uma lei que realmente é importantíssima para a nossa atual conjuntura, essa sociedade da informação, né, a era do espetáculo, mas ela ainda está muito tímida. Então, a gente precisa ter mecanismos muito mais duros, mecanismos realmente muito mais eficazes, que consiga corresponder a essa transformação, essa promessa de mudança que a legislação ela trouxe. Pois aí, falando nisso também, a gente tem aí, né, já uma lei de outro país, de outra história, outra cultura, trazendo para cá que também tem uma outra cultura, uma outra história, uma outra maneira também de se lidar com as redes sociais, que a gente sabe que o Brasil, né, tem essa diferenciação dentre os outros países. Com relação a isso também, como é que a gente consegue, se é possível, se proteger também, de certa forma, sobre os nossos dados, uma vez que a gente não tem mais controle, né, sobre isso? Verdade. Assim, uma preocupação que
existe, né, de forma assim, muito arraigada, eu acredito que é sobre a nossa educação digital. Nós temos, de fato, no Brasil, diversas carências, uma delas ainda é a educação básica e primária, então nos preocupa muito essa importação de uma legislação quando a gente não tem nem o básico. Então, falar sobre a educação digital no Brasil, temos uma bolha que parece que é ok, mas na verdade a população, a grande população, não está ok. É muito distante a gente falar sobre a educação digital num país como o nosso, de diferentes realidades. Então nós temos que ter esse olhar muito mais cuidadoso e atencioso, porque é uma legislação que ainda parece distante, apesar de necessária, mas ela parece distante para muitas pessoas. Então tem muitos mitos na internet, inclusive sendo difundidos, que a LGPD não se aplica, ou mesmo as pessoas não sabem nem como fazer valer os seus direitos. Então tem muita gente que ainda não sabe que a LGPD ela trouxe uma gama de direitos para os titulares, para os usuários. Até mesmo o nome usuário mudou para titular, exatamente para dar esse empoderamento de quem realmente é o dono do dado. Né? E o dado ele passou a ter também um caráter constitucional de direito fundamental. É outra vertente também muito interessante para a nossa legislação, à medida que os nossos direitos fundamentais, eles são delimitados na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Então, quando eu tenho uma lei federal, né, uma lei ordinária que traz um escopo de proteção de dados, e esse escopo ele é tão importante, tão grande, que ela consegue alterar a legislação, a Constituição, porque a gente teve a emenda constitucional, a gente dá outro recado para a sociedade também. A gente está dizendo o quê? Que a partir de agora o dado pessoal, ele é uma extensão da minha personalidade. Então, portanto, ele merece uma proteção, sim, e ele merece esse olhar cuidadoso para quem opera com esses dados, né? Mas a pergunta que ainda fica é, diante de tudo isso, diante de toda essa proteção que foi dada, o que é que realmente as empresas elas têm feito, o que é que as instituições públicas têm feito, o que é que a gente está fazendo enquanto sociedade para fazer valer esse direito? Ou esse direito vai ser mais um constitucionalmente assegurado, mas que na prática fica muito mitigado. É que tem a questão também muito da fiscalização e da punição, né? Porque Sim. A gente vê que hoje em dia muito do mundo da internet, né? As coisas estão acontecendo, estão sendo feitas a olho nu, digamos assim, e não estão sendo punidas, né? A gente vê crimes de estelionato, até pessoas influenciadores com muito alcance, utilizando de formas de ganhar dinheiro fácil, né? Utilizando esses dados dessas pessoas que seguem para seguir, clique nesse link, faça seu cadastro, ou seja, é tudo tão feito de uma forma que talvez a gente não consiga nem ter esse controle direito. Também tem essa falha aí de controle, de fiscalização e de punição, sobretudo. Verdade. A gente tem no nosso país já essa cultura até bem conhecida de a gente não ter um sistema punitivo tão eficaz e tão, vamos dizer, proporcional às infrações que acontecem, né? Nós somos bem conhecidos disso, especialmente na seara criminal, que nós temos muitas críticas ao nosso sistema prisional, por exemplo, mas nós também visualizamos isso também na seara administrativa e civil, que são essa esfera dos danos, né? Então, hoje em dia, de fato, a gente percebe com muita facilidade, com muita clareza nas redes sociais, influências, pessoas que estão ao alcance de qualquer fiscalizador, né, qualquer órgão fiscalizador, mas que não é feito qualquer medida, não é tomada nenhuma medida contra isso. E essas pessoas fazem uso de, às vezes, as fake news, fazem uso de dados de forma indevida, faz a sangariação, que a gente chama muitas vezes de ficha, através desses linkzinhos, para poder fazer a captação dos dados. Então, assim, a gente vê que tem matéria, substrato, para se tivesse realmente um órgão fiscalizador atuar, sobrando, né? Podia ir e voltar, que tem realmente muita matéria para fiscalizar. Mas a gente não tem um sistema punitivo ainda na forma como ele tem que acontecer, apesar de ter na legislação. As punições da LGPD, elas são bem severas, né? Então, elas são punições que nos chamam a atenção, que elas merecem um olhar de preocupação e de atenção para as empresas, porque a LGPD ela se aplica às empresas e às instituições públicas, que isso também é muito importante, não é apenas para o setor privado, também para o setor público, mas é para esses CNPJs, né? Ela não é para o CPF, ela é para o CNPJ. Não obstante, a gente tem na legislação outras medidas que a gente pode chegar nas pessoas físicas, né? Então, a gente tem a responsabilização civil, criminal e administrativa já regulada por outras leis, mas a LGPD em si é para as
empresas. E mesmo tendo toda essa previsão de penalidades e penalidades bem acentuadas, e a gente chama especialmente a atenção porque a penalidade ainda em si não é a multa, não é um processo judicial, não é ainda até mesmo o controle da base de dados que ainda pode ter. Mas a maior punição, na verdade, é porque, como eu falei lá no início, a LGPD é uma promessa de transformação cultural. Então, a gente está entrando na era do consumo para um consumo consciente, um consumo que ele não vai dar crédito para empresas que infringem meus direitos, para uma empresa que me desrespeita enquanto cidadão. Então, nós acreditamos muito é que essa geração que consome valor, né, o valor no sentido mesmo de princípio, ela vai começar a ser muito mais seletiva do que nossa geração foi, né, e ainda está sendo, mas que nós vamos viver essa transformação cultural. Então, de fato, pode vir aí uma mudança da forma como a gente faz os nossos negócios, a mudança de como a gente enfrenta realmente esse nosso mercado de consumo, né, a partir dessas mudanças da LGPD. Então, talvez a maior penalidade da lei vai ser essa transformação. Quem não respeita o seu consumidor não vai ter vez no mercado, vai perder mercado. E as empresas estão de olho nisso, né? Tem um olhar já atento com relação a isso. Empresas, no caso, né? As empresas, elas têm sofrido, vamos dizer, sofrido porque é uma transformação, mas na verdade está sendo maravilhosa a transformação que tem acontecido no mercado de consumo, né? No mercado em geral, nos negócios em geral. Porque cada vez mais a gente tem visto crescimento dessa cultura de sustentabilidade, e a sustentabilidade não apenas na questão ambiental, mas também nessa questão de valores, de princípios, do que realmente é efetivo para a nossa continuidade enquanto sociedade. Então, a gente tem visto que muitas mudanças legislativas, e aí isso até pode explicar um pouco as importações da lei que a gente já traz pronta para a nossa sociedade, para a gente continuar, a gente tentar encontrar com as outras legislações que já estão tendo lá no exterior, é muito mais uma tentativa de realmente adaptação dessa globalização que a gente enfrenta. Então, hoje, quando a gente fala de mercado, de negócio, a gente fala de sustentabilidade. E quando a gente fala dessa sustentabilidade, logo vem à tona também essa questão do respeito às próximas gerações. E aí, trazendo para o nosso tema de proteção de dados, faz muito sentido a gente falar de respeito às próximas gerações se eu também tenho política de proteção de dados, já que é um respeito ao cidadão, é um respeito ao consumidor, é um respeito realmente à sociedade que acreditou ali em mim, para me dar aqueles dados, para eu fazer um determinado serviço e eu usar simplesmente para aquela finalidade. E não comercializar, e muito menos, que é um dos princípios básicos também da LGPD, fazer uma seleção de riscos a partir daquela comunidade. Então, um exemplo muito bom que a LGPD traz para a gente é essa proibição da gente vender, da gente comercializar dados de saúde. Então, os dados de saúde, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser comercializados. E isso significa o quê? Que eu não posso fazer uma seleção, quase uma eugenia mesmo, na nossa sociedade, seja para o plano de saúde, para um seguro de saúde ou para qualquer outra finalidade. Então, essa é uma proteção muito interessante que comunica muito bem com sustentabilidade, com respeito à nossa sociedade. E a arquitetura tem se modificado com o passar dos anos e na pandemia isso se intensificou. A arquiteta Luciana Otoshi esteve aqui na TV Otimista e falou sobre essas principais mudanças. Vamos conversar um pouco sobre a arquitetura, né, e sobretudo sobre essa divisão, digamos assim, né, antes da pandemia e após a pandemia. Qual é esse olhar da arquitetura atualmente? Antes da pandemia, as pessoas elas vinham num ritmo de trabalho, um ritmo de vida muito acelerado e nem se davam conta disso. Então, muitas famílias acordavam de manhã, os filhos iam para a escola, os pais iam para o trabalho e só se encontravam à noite. Às vezes nem faziam refeições juntas, dormiam e no outro dia a rotina começava de novo. A casa ela só era utilizada nos fins de semana, né? Então, nos fins de semana a demanda era conviver com os filhos, trazer os amigos para dentro de casa, tudo ali em 2 dias, às vezes em 1. Pós-pandemia, as pessoas na pandemia ficaram trancadas dentro de casa. E aí passaram a perceber não só as áreas sociais da casa, passaram a perceber os outros espaços, passaram a perceber o próprio quarto, o conforto que elas precisavam se dar, né? A prioridade não era mais o sofá, era o colchão.
Passaram a ver a cozinha como um espaço muito interessante de integração, tanto familiar como social também. Então, a percepção do espaço de convivência ficou mais amplo. Antes, você só dava muita atenção à sala, ao lavabo, a uma varanda gourmet ali, e o resto da casa era depois. Hoje, a prioridade se percebe que vem da parte interna da casa, da parte íntima da casa, né, dos quartos e tudo, cozinha, e por último vem a sala. Por quê? Porque as pessoas passaram a entender que elas são prioritárias, né, no convívio da casa. E aí, nesse caso, pensando um pouco sobre isso, né, a gente lembra muito, né, de que as pessoas passaram a cozinhar mais, né, passaram a vivenciar mais a questão também de utilizar plantas, né, os pais de pet, pais de planta, a gente se descobriu fazendo pão, cozinheiro, né, enfim, foi todo um movimento da casa, né, olhar de fato para a casa. Eu fui eu que aprendi a fazer pão, pizza, bolo, né, e aí a gente nota que os clientes passaram a pedir ambientes mais integralizados, como cozinha integralizada com a sala, né? Ambientes abertos, passaram a utilizar mais esses espaços pós-pandemia como espaço de diversão. As plantas é uma coisa bem curiosa, porque antes da pandemia o pedido era planta artificial, né? E me dói o coração, né? Como filha de agrônomo, botar planta artificial. Hoje é notório a tentativa, né? Às vezes, mesmo que a pessoa não quisesse antes, mas eu quero tentar. Por quê? Porque houve esse corte da convivência do humano com a natureza, do humano com o espaço aberto. Então, quando você sai dessa situação e tem a possibilidade de ter isso de novo dentro de casa, você busca isso. Então, as varandas passaram a ser mantidas mais como varandas, né? Antes da pandemia, as pessoas pediam para incorporar a varanda à sala e climatizar tudo. Pós-pandemia, muita gente desistiu disso. Gosta de ter a varanda aberta, a redinha do cearense armada ali na varanda, as cozinhas, né, com convívio entre sala e cozinha. Então, houve todo esse movimento. E a gente tem também a movimentação do próprio, digamos, da própria moradia, né? Das entregas delivery, né? Das pessoas cada vez mais utilizando de outras formas a moradia também. A segunda moradia foi muito procurada e passou a ser primeira em alguns casos, né? Morar também na região metropolitana, né? A gente vê o crescimento do Eusébio, de outras localidades também, Guaramiranga, enfim. As pessoas passaram a olhar outros ambientes, né? Outros locais mais próximos da natureza e da praia também, né? Também vocês identificaram esse movimento? Muito, né? O próprio mercado imobiliário notou isso fortemente, esses empreendimentos de loteamento que você vê explodindo, aí às vezes tem fila de espera quando tem um lançamento, é justamente por conta disso. Você fica preso num apartamento e aí quando você tem a possibilidade de respirar, você pensa, eu preciso morar numa casa, né? Dependendo da fase da vida, tem gente que já criou os filhos e quer morar numa casa para ter ali uma segunda etapa de vida mais livre, com seu jardim, fazendo ali daquele condomínio uma comunidade, porque existe isso também, amizades ali, e pessoas com crianças pequenas que querem experienciar com os filhos esse contato com a natureza, ter uma árvore no quintal, né? Então, houve muito esse movimento da ruptura do apartamento, que antes era pensado como o nível máximo de ascensão, o apartamento, para uma casa como sendo hoje o sonho, né, da maioria das famílias que a gente tem contato. Muitas vezes a gente faz projeto de apartamento, mas a família confidencia, o meu sonho mesmo era morar numa casa, né? E aí, nesse caso, também falando um pouquinho sobre a questão de materiais, da pegada da sustentabilidade, né? A gente vê também muito forte isso, né? Assim, as pessoas olhando um pouco mais sobre isso, né? Sobre utilizar a energia renovável, né? Utilizar também produtos que a gente possa reciclar, né? A questão também da sustentabilidade muito forte. Isso também impactou na arquitetura? Sim, a venda por energia solar, né? A instalação de energia solar foi uma coisa que também estourou. Tanto em casas, como tem apartamentos que estão buscando aí alguma forma de se utilizar, mesmo que de uma compra dessa energia solar, né, através das fazendas de produção de energia solar, mas existe essa busca dessa energia renovável muito na questão da energia, né? E aí, como é que tem sido essas tendências para agora? Se você que já é arquiteta de muito tempo, renomada, como é que tem sido essas tendências para agora 2023 com relação à arquitetura? Qual é o olhar que a gente tem que ter a mais? É engraçado, porque são 20 anos, né? Então, em 20 anos de profissão é muita coisa que muda, mas muita coisa é cíclica também. Coisas que a gente abandonou e hoje está resgatando. A gente vê hoje o uso de materiais naturais. Pedra natural, não só em fachadas, mas internamente nos ambientes. Uso de formas orgânicas, novamente, onde antes a gente estava valorizando muito as pontas, né, os quadrados, os retângulos, as coisas retas, hoje a gente está vendo no mobiliário a volta da curva, de elementos mais orgânicos. Então,
existe uma situação cíclica na arquitetura, mas claro que com a inovação da tecnologia, trazendo novos materiais, mas sempre há esse resgate, né? E depois vai haver a ruptura de novo e assim vai continuando. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O diretor de negócios do Banco do Nordeste, Anderson Poça, conquistou o título de mestre em finanças pela renomada Sorbonne Universidade em Paris. A universidade é amplamente reconhecida como uma das principais universidades do mundo por proporcionar um ambiente intelectualmente estimulante e recursos de alta qualidade. Ele esteve aqui na TV Otimista e falou sobre essa conquista, além da sua avaliação do cenário econômico brasileiro. Acompanhe. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar um pouquinho. Você teve agora o seu mestrado, né, em Sorbonne. Conta um pouco para a gente sobre essa novidade. Foi bastante gratificante para nós, brasileiros, podermos estudar, ter a oportunidade de estudar no exterior e numa universidade reconhecida. A Sorbonne tem mais de 760 anos de criação, já tiveram vários prêmios Nobel que passaram por lá. Então, para nós, assim, foi até emocionante, assim, poder conviver e passar por essa experiência. Mas, principalmente, assim, o que a gente pôde aprender com o mercado internacional, o mercado europeu, em especial, na área financeira e na área econômico-financeira, e a gente pôde trazer muito desses insights lá aqui para o Brasil para tentar colocar em prática no dia a dia e contribuir aqui para o nosso país. Essa troca, né, trazer essa expertise de lá para cá também, como é que é se adaptar isso também para a realidade brasileira? Hoje a Europa ela tá num ponto histórico mais avançado que nós por questões óbvias. Eles já vêm desenvolvendo a sociedade deles há muito mais tempo do que o Brasil. Então, tem algumas coisas que eles já fizeram que deram errado, tem outras coisas que eles fizeram que deram certo. E a gente observou lá e procurou trazer, através dos estudos, essas percepções para aplicar aqui no Brasil, para que a gente não cometa os mesmos erros também e possa se desenvolver de uma forma sustentável. Hoje, um dos grandes problemas lá na Europa é justamente a questão ecológica, tanto que eles cobram muito de outras partes do mundo que façam agora esse cuidado, inclusive do Brasil, mas porque eles não tiveram esse cuidado lá atrás, né? Desde a Revolução Industrial não teve um cuidado lá do ponto de vista de ESG dentro da Europa. Hoje eles propugnam muito ESG, mas na época não houve isso. Então, a gente aqui no Brasil, a gente ainda está em fase de conseguir fazer o crescimento, mas de forma sustentável. E com relação à questão da economia aqui no Brasil, né? Qual é o seu olhar voltado para o que a gente tem atualmente agora? Nós estamos num caminho muito bom, né? A inflação baixando, o arcabouço fiscal foi aprovado, isso já deu uma confiança para o mercado muito grande. E eu acho que agora o próximo passo, o Banco Central deve começar a diminuir a taxa de juros, que ela está num patamar elevado hoje, sempre com a preocupação da inflação disparar ou não, mas aí agora com o arcabouço fiscal, com a própria reforma tributária que está para ser aprovada, isso tudo traz uma confiança para o mercado, tanto para os investidores internos quanto os externos. E isso dá uma tranquilidade também para que o Banco Central possa agora também baixar as taxas de juros e assim o país entra num ciclo virtuoso de crescimento. E no caso, você também é diretor executivo do Banco do Nordeste, né? Como é que está atualmente o cenário do Banco do Nordeste aqui no estado do Ceará e no Nordeste como todo, e no Brasil também? O Banco do Nordeste, ele vem ano a ano quebrando recordes históricos de aplicação. E quando o Banco do Nordeste está bem, a economia do Nordeste está bem, né? Então, isso para nós é muito importante. Esse ano mesmo, nós fechamos o primeiro semestre agora, já com uma aplicação recorde de recursos aqui para o Nordeste e devemos chegar até o final do ano aí, aplicando mais de 47 bilhões de reais na nossa economia. Que bom. Muito obrigada pela sua conversa mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. E um projeto realizado aqui em Fortaleza vem fortalecendo mães cuidadoras de pessoas no espectro do autismo. Brena Marques, que é psicóloga do projeto Mães que Encantam, do Instituto Mão Amiga, esteve aqui na TV Otimista e falou um pouco sobre essa ação.
Brena, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Mão Amiga, né? Esse projeto que vocês fazem tão importante com relação às mães cuidadoras, né? Conta um pouco pra gente. Então, esse projeto ele tem o intuito de cuidar das cuidadoras, né? Das crianças que estão nesse diagnóstico com espectro autista, algum tipo de deficiência, né? Intelectual. Então, esse projeto ele tem o intuito exatamente de fornecer, proporcionar um espaço terapêutico para essas mães ou pais que estão sempre no lugar de cuidar dessas crianças. Muitas vezes a gente acredita que não tem um diagnóstico específico para essas crianças, é uma dificuldade muito grande e esse projeto ele fornece um lugar onde a gente pode falar dessas mães, das dificuldades, dos preconceitos sociais, e elas podem ser vulneráveis, ou seja, colocar um foco na saúde delas. Sempre elas estão no lugar de cuidar das crianças. E esse grupo proporciona um cuidado para elas mesmas, onde elas podendo falar sobre suas dificuldades, elas podem se ouvir, né? Então, muitas vezes não tem um espaço que elas possam se ouvir. E é um lugar muito solitário, né? Então, elas precisam ouvir outras mulheres e perceber que elas não estão sozinhas. Quando uma mulher escuta outra mulher, elas formam uma rede de apoio onde podem falar mais sobre os seus sofrimentos. E é muito importante perceber quais são os sofrimentos dessas mulheres. Elas não têm esse espaço, então muitas vezes elas sentem que tem que ser uma mulher perfeita, a mulher forte, que tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, e não percebem que elas têm que cuidar de si mesmas. Pois é, nesse ponto que você fala muito importante, né, isso, delas olharem na outra como espelho, né, não só as mães, mas tem pais também que participam, né, a gente, apesar de serem poucos, a maioria a gente sabe que é mãe, mas elas se olharem, né, e verem que não estão sozinhas, muitas vezes até criando grupos para passear juntas, né, para poder vivenciar junto com os filhos, né, a gente vê que a sociedade ainda está caminhando muito, né, tem muito que caminhar para a inclusão de fato da pessoa com deficiência, mas nesse ponto, assim, desses grupos, a importância desse encontro, né, delas se verem entre si, né, e não ver se, poxa, o que eu estou passando tem alguém também passando ou que já passou por isso e pode me dar esse amparo, né, é importante esses momentos, né. Muitas vezes a falta de informação, né, como é que se dá o diagnóstico, para onde é que elas vão, como é que se dá essa informação, como é que consegue o laudo, né? Então, acaba formando uma rede de apoio que elas se dão as informações fundamentais para elas conseguirem os tipos de assistência. Muitas lá se tornam amigas e acabam se unindo nesse lugar tão solitário que são as mães, né? Muitas vezes elas se sentem só também sem um apoio familiar. Então, tem muita sobrecarga emocional, financeira, física. Muitas delas são mães solos, né? É percebido também que é esse lugar masculino que não podem ter um acesso, assim, muitas vezes às próprias vulnerabilidades provocadas pelo machismo, né? Acabam afastando esses homens dessa família. Então, muitas são mães solos, né? Então, é importante esse lugar de apoio onde elas podem se enxergar uma na outra e se fortalecerem, né? Porque é entrando em contato com a nossa vulnerabilidade, com os nossos medos e os nossos sentimentos que a gente pode dar conta do enfrentamento da vida, não é fugindo, né? Brena, pois é, e aí essa é uma das ações do Instituto, né? Basicamente, para quem está assistindo, entender melhor como é que trabalha o Instituto atualmente. Pronto, o Instituto, ele é uma ONG sem fins lucrativos, está atuando na rede do Jockey Club, né? Tem há mais de 20 anos e ele é formado por vários projetos, né? É um atendimento às crianças. Esse projeto do atendimento aos cuidadores é um projeto inovador, porque normalmente é um atendimento somente para as crianças, mas é uma ONG onde se destaca nesse recebimento dessas crianças com deficiência, né? Sendo do autismo, uma dessas deficiências. Então, para entrar, você normalmente tem que ir para uma rede pública, porque são encaminhamentos da rede pública. Você pode entrar em contato indo para a ONG, né, para ver como é que se faz esse processo direitinho, mas é um encaminhamento que você recebe dos postos de saúde.
Então, você faz primeiro o encaminhamento, vai no posto de saúde, né? A partir de lá é que faz o encaminhamento para o instituto. Exatamente. Existem outras ONGs, mas elas vão sendo direcionadas, né? E aí é um encaminhamento que recebe do atendimento público. Nesse caso, quando vocês recebem essas mães, né? Falando basicamente das cuidadoras, quando vocês recebem essas mães, nesse primeiro momento, como é que é esse trabalho de acolhimento, né? A gente vê que tem muita questão do luto, do filho idealizado pela sociedade, né? Que a gente acaba absorvendo isso. E aí, como é que esse trabalho, além desse grupo, a partir do momento que essa pessoa chega com a sua criança para atendimento no local? Então, todos os trabalhos eles são fornecidos para as mães, né? Enquanto a criança vai fazer esse atendimento, né, com psicopedagogo, né, com essa terapia multiprofissional, no mesmo horário é feito esse atendimento com as mães. Então, sempre tem um convite. É uma dificuldade, muitas vezes, que essas mães entendam que precisam desse cuidado. Porque tem um processo de fuga tão grande que, para a gente mobilizar que, sim, é importante vocês cuidarem de vocês, tem todo um processo de acolhimento e de convite. Então, enquanto elas estão lá fora, as crianças estão sendo atendidas, a gente convida, explica o que é o projeto, pedem para elas participarem dessa roda de conversa. O que é uma roda de conversa? Tem um psicólogo, né, e tem várias mães, por exemplo, 5 mães, que a gente vai se escutando no lugar seguro para poder falar dessas dificuldades ou dificuldades emocionais, como também financeiras, emocionais. Então, sempre tem um convite, né? Oi, eu sou psicóloga, a gente está aqui com outras mães, vamos conversar um pouquinho. Então, sempre tem que chegar muito na coisa da conversa para elas perceberem como elas estão adoecidas mentalmente, porque até para elas perceberem que elas estão adoecidas é um processo. E a aceitação também, né, desse quadro para poder se ajudar e ser ajudada também. Brena, com relação à sociedade, né, você enquanto profissional, como é que a sociedade pode, né, ter para si também essa responsabilidade, uma vez que isso significa para todos nós, a gente tem a responsabilidade sobre isso também, né? De acolhimento, de estar junto com todas as pessoas, enfim, de inclusão. Como é que a sociedade pode trabalhar para que acolha essa mulher, esse pai também, muitas vezes, que está presente, e essa criança, essa pessoa com deficiência, esse adulto, enfim. Como a gente pode, de fato, enquanto sociedade, trabalhar para o acolhimento real? Acredito que a primeira coisa é esse lugar de parar de julgar as crianças que estão chorando, que estão correndo, porque muitas delas têm vergonha de sair de casa, porque os filhos, eles têm esse comportamento que é considerado um comportamento de uma criança danada, né? Que é um preconceito, né? As crianças, elas estão aprendendo a compreender suas emoções. Se os adultos estão aprendendo a compreender essas emoções, as crianças no espectro autista, elas ainda estão mais confusas. Tudo é muito intenso, o barulho é muito grande, né? Elas têm comportamentos repetitivos. Então, o primeiro lugar que a gente como sociedade pode fazer é parar de olhar para uma mãe e para um filho e falar: ai, que menino danado, não sabe cuidar, é falta de peia. E não tem a menor compreensão o que é que aquela mãe passa, o que é que aquele filho passa. E parar também de ter essa necessidade de duvidar que a criança é autista. Então, muitas vezes elas andam com um cartão comprovando, né, que tem uma criança com necessidade especial, para as pessoas julgarem menos, né? Então, por exemplo, no ônibus e tem lugares específicos para pessoas com deficiência. Então, você tem que parar de questionar se aquela pessoa tem deficiência ou não, ou de ficar olhando qual é aquela deficiência, né? Não, se a pessoa está ali, é porque a pessoa tem uma compreensão de que aquele lugar é o direito dela, né? E também esse lugar da mulher forte, guerreira, né? É um lugar que a gente também, como mulher e como sociedade, tem que parar de olhar a mulher que tem que aguentar tudo, que tem que dar conta de tudo. A gente também tem que ser uma rede de apoio, né? Se uma mulher está precisando ir no salão, pintar as unhas e não tem com quem deixa o filho dela, ela tem o direito de se cuidar, e a gente como rede, como família, também tem que se solicitar para poder ficar com a criança, para poder passear, porque para além de mães e pais, existem pessoas que precisam também ter o espaço de individualidade, porque aí
vão se formar pessoas melhores para conseguirem cuidar dos seus filhos. Ótimo, Brena, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, para quem está assistindo e quer saber mais informações, tanto sobre o projeto como do Instituto, como é que faz para encontrar vocês? Então, a gente tem esse lugar, né, físico, que fica no Jockey Club. Então, você pode chegar lá e ter mais informações de quais são os horários do projeto, de como é que entra no projeto, porque esse projeto ele é um projeto onde ele foi realizado nesse período, né? Mas constantemente estão acontecendo outros projetos. Então, também teve um projeto de artesanato, de sabonete, de empreendedorismo, para essas mulheres criarem autonomia para poderem se fortalecer. Então, você pode entrar em contato, né? Existe um telefone, o site do Instituto Mão Amiga, onde você pode buscar mais essas informações. Ok, Brena, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Grata por ter esse espaço para poder a gente falar dessas mulheres e poder falar um pouco mais também desse lugar de deficiência do espectro autista que é tão importante, tantas crianças estão sendo cada vez mais diagnosticadas e a gente precisa normalizar o diferente. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.